Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando de direito administrativo. O assunto do dia é o terceiro setor. Falaremos sobre a reforma administrativa, suas características, aspectos, as organizações sociais, as OCIPs, os serviços sociais autônomos, as entidades de apoio e a Lei 13.019 de 2014, que trouxe o regime jurídico de parcerias do poder público com as organizações da sociedade civil. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos tratar pelos pontos principais. Então, começando pela reforma administrativa, o que vamos falar aqui? A reforma administrativa foi trazida pela emenda 19 de 98, principalmente. A gente já teve outras reformas anteriores, mas essa é tida como uma das principais reformas administrativas da administração pública brasileira. Para começar, a gente tem que entender que a economia é dividida em três setores. O primeiro setor é o Estado, segundo setor, o mercado, e o terceiro setor, chamado terceiro setor, são as entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. Esse é o chamado terceiro setor. Tem forte influência, então, essa reforma, do neoliberalismo. Trouxe a ideia de administração pública gerencial e a publicização dos serviços públicos não exclusivos. Publicização dos serviços públicos não exclusivos do Estado, ou seja, transferidos para as sociedades, as entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. Retirada dessas atividades não exclusivas do Estado para e passagem para essas entidades. Quais são as características, então, do terceiro setor? O terceiro setor ele é criado pela iniciativa privada, não é criado pelo poder público, criado pela iniciativa privada, essas entidades, né? São sem fins lucrativos, ou seja, eles podem ter um superávit, podem ter uma receita maior do que a sua despesa, mas não podem partilhar esses lucros entre os sócios ou controladores. Eles não integram a administração pública, eles têm uma atividade de relevância social, têm um vínculo com o Estado, que pode ser legal ou negocial, e podem receber benefícios públicos. Benefícios públicos, que a gente vai ver mais à frente quais são esses benefícios públicos que eles podem receber. Aspectos relevantes sobre o terceiro setor. Eles têm foro na justiça estadual, não é na justiça federal, justiça estadual, mesmo que tenham vínculo com a União. O controle vai ser do Tribunal de Contas se receberem verbas públicas, se eles utilizarem verbas públicas, terão o controle do Tribunal de Contas. O seu pessoal é regido pela CLT, ou seja, eles são funcionários dessas entidades, entram sem concurso público, não precisa de concurso público, mas a sua admissão tem que respeitar os princípios da administração pública, os princípios de moralidade, princípios de eficiência, princípios de impessoalidade. Então, não precisa de concurso público, mas devem respeitar alguns princípios para a admissão desse pessoal. O patrimônio dessas entidades são bens privados, não são bens públicos, então não tem aquelas regras de bem público de serem impenhoráveis, de serem imprescritíveis. Aqui não, aqui são bens privados e sofrem influência do regime público se forem afetados ao serviço público. Influência do regime público se forem afetados ao serviço público, ok? Licitação. Essas entidades devem licitar, elas não obedecem às leis de licitação, a Lei 8.666 e a nova Lei de Licitações, mas devem estabelecer regras próprias para suas contratações. Essas regras estão obedecendo aos princípios da moralidade, da impessoalidade, assim como aqui na admissão de pessoal. A responsabilidade civil dessas entidades tem uma forte divergência doutrinária em três principais correntes. A primeira corrente defende que elas têm responsabilidade objetiva, assim como as delegatárias de serviços públicos. A segunda corrente defende que se for um serviço social autônomo, terá responsabilidade objetiva. Se for uma OAS ou uma OCIP, terá responsabilidade subjetiva. Essa é a posição do Carvalhinho. A primeira posição, vamos lembrar, que defende que é sempre objetiva,
é a posição da Cristiana Fortini. A segunda posição, de que depende, se for um serviço social autônomo, responsabilidade objetiva, e se for uma OS ou ECIP, responsabilidade subjetiva, é a posição do Carvalhinho. E a terceira corrente diz que a responsabilidade é subjetiva, porque não há serviço público propriamente dito aqui. É a posição do Marcos Juruena. Então, primeira corrente, Cristiana Fortini, responsabilidade objetiva. Segunda corrente, Carvalhinho, depende. E terceira corrente, do Marcos Juruena, responsabilidade subjetiva, ok? E a responsabilidade do Estado, qual é? A responsabilidade do Estado é subsidiária. O simples cumprimento de metas, devemos observar, não gera a responsabilidade do Estado. Ou seja, se essa sociedade do terceiro setor não cumprir as metas dela, isso não gera a responsabilidade do Estado, não, ok? A responsabilidade do Estado vai ser subsidiária pelos prejuízos que ela cause, que essas entidades causem na prestação dos seus serviços de interesse público, na verdade. E quanto às OS, as organizações sociais, são uma das mais importantes aqui nesse sentido. As OS são tratadas pela Lei 9637 de 98, Lei 9637 de 98. Elas são formalizadas por contrato de gestão, isso aqui é muito importante. Enquanto a OS é formalizada por contrato de gestão, a OCIP é formalizada por um termo de parceria. Essa é uma das maiores diferenças entre elas. OS, então, contrato de gestão. Elas exercem atividades não exclusivas do Estado, A qualificação de uma OS, ela é pelo Ministério do Planejamento e pelo Ministério respectivo. É um ato conjunto do Ministério do Planejamento e do Ministério respectivo. Ou seja, se for uma OS relativa à saúde, vai passar pelo Ministério do Planejamento e pelo Ministério da Saúde. Uma OS relativa à educação, Ministério do Planejamento, Ministério da Educação. Ok? É um ato discricionário, diferente da OCIP que a gente vai ver, é um ato vinculado. Se a entidade cumprir os requisitos para ser uma OCIP, o Estado tem que dar essa qualificação de OCIP para ela. Mas a OS não. A OS, a sociedade, a entidade civil pede a qualificação aos dois ministérios, mas não é obrigatório. O Estado, os ministérios vão decidir se concedem ou não à OS essa qualificação. É um ato discricionário. Tem algumas áreas para a qualificação. Que áreas são essas? Áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, cultura e saúde. Então, essas 6 áreas são um rol taxativo. A OS só pode se qualificar se for uma dessas 6 áreas. Quais são essas 6 áreas? Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, cultura e saúde. E quanto aos incentivos, que incentivos a entidade da sociedade civil pode receber ao se qualificar como uma OS, como uma organização social? Podem receber recursos orçamentários, podem receber cessão de bens públicos, cessão de servidores e podem firmar contratos com a administração sem licitação. Ok? Então esses são os incentivos. E lembrar também que a OS tem que ter um conselho de administração com representantes da pessoa pública com a qual ela tem um vínculo. Conselho de administração com representantes da pessoa pública com a qual ela tem um vínculo. Diferente da OCIP, que o conselho obrigatório na OCIP é o conselho fiscal. O conselho obrigatório na OS é o conselho de administração. Ok? Então, tratando da OCIP, quais são os pontos mais importantes? Lembrando aqui o que a gente acabou de falar, a OCIP tem um conselho fiscal obrigatório, não é um conselho de administração. Os incentivos, elas podem receber recursos orçamentários, assim como as OS, podem receber permissão de uso de bem público, dispensa de licitação, segundo a doutrina, mas não podem receber servidores. Diferente da OS, Organização Social, que pode receber cessão de servidores,
a OCIP não pode receber servidores, ok? A escolha da OCIP se dá por concurso de projetos. Ela é formalizada por um termo de parceria, como eu falei, diferente da OAS, que é um termo de gestão, a OCIP é um termo de parceria, e a OCIP pode ter 2 ou mais termos de parceria firmados com a administração pública. A sua qualificação, como eu disse, é lá no Ministério da Justiça. Não é no Ministério do Planejamento e no Ministério respectivo, como é na OAS. É no Ministério da Justiça e é um ato vinculado. Se a entidade cumprir os requisitos, a administração pública, o Ministério da Justiça, tem que dar essa qualificação a ela. Elas não substituem a administração pública, ou seja, elas não foram idealizadas para substituir a administração pública, e se exige dessas entidades que querem se qualificar como uma OCIP, o funcionamento mínimo por 3 anos. Ok? Isso é muito importante. Elas são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. E os serviços sociais autônomos? O que são serviços sociais autônomos? Serviços sociais autônomos são entidades que têm a sua criação prevista em lei. O objeto dessas entidades é atividade social sem fins lucrativos. Eles são criados em benefício de certos grupos sociais ou profissionais. Mantidos por que tipo de verbas? Mantidos por contribuições sociais, são tributos, contribuições sociais gerais. Seus empregados são seletistas. O controle dessas entidades, dos serviços sociais autônomos, é do Tribunal de Contas. Por quê? Porque eles são mantidos por tributos, por contribuições sociais. Então, são verbas públicas. O controle é pelo Tribunal de Contas. Eles devem licitar? Devem, mas por regras próprias, não pelas leis de licitações. E eles têm imunidades tributárias. Serviços sociais autônomos fazem jus às imunidades tributárias. Entidades de apoio. O que são entidades de apoio? Entidades de apoio são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, instituídas por particulares. Elas são criadas por particulares. Então, elas têm a forma de fundação, associação ou cooperativa. Elas exercem serviços não exclusivos do Estado, serviços sociais não exclusivos do Estado. O vínculo delas com a administração pública é por convênio. O vínculo é por convênio. Então, as entidades de apoio, elas firmam um convênio com a administração pública. Como elas são criadas por particulares e exercem serviços não exclusivos do Estado, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. Ok? Não são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, não. E, por fim, vamos falar da Lei 13.019 de 2014, que trouxe o regime de parcerias do poder público com as organizações da sociedade civil. As formas de parceria que essa lei traz são 3. São o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de colaboração. Qual é a diferença entre eles? A principal diferença é os termos, termo de colaboração e termo de fomento, são aqueles em que prevêem transferência de recursos públicos. Então lembra que tem T de termo, lembra que tem transferência. Termo tem transferência. Foi um vínculo mnemônico que eu criei para memorizar que eles têm a transferência de recursos públicos. Diferente do acordo de colaboração. O acordo ausente recursos públicos. Ausente recursos públicos. Então, T tem recursos públicos, ausente recursos públicos. Como assim? Os dois termos, termo de colaboração e termo de fomento, são vínculos de parceria entre o poder público e a organização da sociedade civil que prevêem transferência de recursos do poder público para a organização da sociedade civil. Já o acordo de colaboração, não. O acordo de colaboração é só um acordo que forma um vínculo, mas não transfere
verbas públicas, não transferem recursos financeiros. Pode dar cessão de algum bem público, até cessão de servidores, mas de recursos públicos não tem recursos públicos no acordo de colaboração. E a diferença entre termo de fomento e termo de colaboração? Aqui é só a gente lembrar que é na ótica de quem pede. Quem pede fomento? Quem pede fomento? Me fomente. É a sociedade, né? A sociedade, a organização da sociedade civil chega para a administração pública e pede o fomento. Já a colaboração. Quem pede colaboração? Por favor, colabore comigo. É o poder público. Se é o poder público que pede, se é a iniciativa do poder público, é um termo de colaboração, porque ele pede colaboração. Se é a iniciativa da organização da sociedade civil, é um termo de fomento, porque é ela que pede fomento do poder público, ok? Então, essas são as diferenças entre os três. A Lei 13.019, de 2014, também prevê algumas inaplicabilidades, alguns casos em que essa lei não vai se aplicar, que são tratados internacionais, contratos de gestão, convênios ou contratos com entidades filantrópicas, termos de compromisso cultural, termos de parceria, as transferências da União ou dos Estados para outros entes, transferências constitucionais, e os pagamentos às organizações internacionais ou entidades internacionais. Nesses casos, não se aplica essa lei. Essa qualificação se dá por um processo seletivo simplificado, chamado chamamento público. Esse processo seletivo simplificado é o chamamento público, em que a entidade vai comprovar 1, 2 ou 3 anos, dependendo do caso. Existem hipóteses em que se exige 1 ano de exercício dessa entidade, 2 anos ou 3 anos, dependendo do caso. E ocorre primeiro a classificação dessas entidades e depois a habilitação delas. As contratações dessas entidades devem respeitar os princípios da administração pública. Não precisam respeitar as leis de licitação, mas respeitam os princípios da administração pública. Há a previsão também de parcerias diretas. Parcerias diretas são aquelas parcerias em que ocorrerão por dispensa ou inexigibilidade de chamamento. Dispensa ou inexigibilidade de chamamento. A própria lei prevê alguns casos em que não vai se necessitar de chamamento público para firmar parcerias. São as chamadas parcerias diretas. A prestação de contas ocorrerá se elas receberem verbas estatais. Se receberem recursos públicos, prestarão contas ao Estado. Elas não geram responsabilidade da administração pública, ou seja, elas exercem suas funções, mas a administração pública não responderá pelos atos delas, diferente das outras que a gente viu, né, que gera responsabilidade subsidiária da administração, ou tem responsabilidade, algum tipo de responsabilidade da administração. Aqui não gera responsabilidade da administração pública. É só uma colaboração, é só um fomento, é só uma cooperação entre elas. E prevê algumas sanções também para essas entidades se descumprirem os seus termos ou acordos. As sanções são advertência, suspensão temporária de participação de chamamento ou declaração de inidoneidade. Advertência, suspensão temporária de participação em chamamento e declaração de inidoneidade. Essas são as sanções previstas pela Lei 13.019 de 2014 para o caso de descumprimento dos termos firmados com a administração pública. Então, pessoal, esses são os pontos principais a respeito do terceiro setor, que é um assunto muito importante, sempre cobrado bastante nas provas e nos concursos. E espero que essa revisão tenha sido útil para vocês, porque ela é muito importante, esse assunto é bastante relevante para a nossa preparação. Deixa aí seus comentários, o que vocês acharam, se eu esqueci de falar de alguma coisa, se vocês lembram de algum assunto, algum julgado, alguma posição doutrinária importante nesse assunto, relevante, deixa aí nos comentários. Compartilhe os vídeos com os seus amigos que estão estudando também essa matéria e gostariam de revisar essa matéria. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, tchau, tchau!